Eu já até pedi um papelzinho ali, porque eu acho que eu vou chorar. Nós chegamos hoje e nós estamos meio emotivos, né? Afinal, foram quase 6 anos. E algumas pessoas já conhecem, né, o que eu vou falar. Mas de tantas coisas que eu poderia falar, do que nós vivemos nesses últimos 2 anos, eu poderia falar de amor, né? Que, por exemplo, é o que me faz dividir isso. Eu poderia falar de desertos, de obediência, de muitas coisas. Mas eu escolhi falar sobre intimidade com Deus. Eu queria que vocês abrissem Jeremias 33. Amém? Jeremias 33 é uma palavra de promessa. E ele começa: veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que faz estas coisas, o Senhor que as forma para as estabelecer. Senhor é o seu nome. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Porque assim diz o Senhor, ó Deus de Israel, a respeito das casas dessa cidade, das casas dos reis de Judá, que foram derribadas para a defesa contra as trincheiras e a espada. Quando se der a peleja contra os caldeus, para que os a encha de cadáveres de homens feridos por minha ira e meu furor, porquanto dessa cidade escondi o meu rosto por causa de toda a sua maldade. Eis que lhe trarei a ela saúde e cura, e a sararei, e lhes revelarei a abundância de paz e segurança. Amém? Nós vivemos aqui por quase 6 anos, e há praticamente exatos 2 anos nós fomos embora, e eu estava grávida de quase 7 meses. E foi duro. Foi muito difícil. O Senhor sabe que eu chorei por 1 ano, todos os dias. Mas eu dizia: eu sou obediente. Dói muito, mas eu sou obediente. Pela minha família, pelo meu casamento, pelos meus filhos, eu vou ser obediente. Mas eu murmurava muito, muito. Questionei muito o Senhor. Que obediência é essa que me faz sofrer? O Senhor me prometeu uma terra que emana mel, né? O Senhor me disse que se eu fosse fiel, assim o Senhor seria também. E eu murmurei muito. Eu chorei muito. E em abril, a minha filha estava com 10 meses. Meu esposo trabalha num município a 70 quilômetros de casa. E eu não tinha ninguém. Eu moro no 6º andar. E a minha vizinha, quando eu ganhei bebê, 3 meses depois, ela mandou a empregada levar um presente. E eu não tinha ninguém. Eu tinha a Ana, com 7 anos, e um bebê. E uma frustração que me consumia. E o Gustavo estava de plantão. Eu peguei a Ana às 6h10 na escola. Fui para casa, botei ela na mesa para fazer tarefa. E ela me pediu um miojo. E eu, com um bebê que não andava, fui até a cozinha, à beirada do fogão,
botei ela aos meus pés. E ela engatinhou talvez 1 metro de mim. E eu escutei um barulho que eu nunca havia ouvido antes. E eu achei estranho, porque a gente conhece o respirar dos nossos filhos, né? E ela fez esse barulho pela 2ª vez. Quando eu a olhei, o lábio inferior dela estava negro. E eu disse, meu Deus, eu acho que ela está engasgada. E é algo tão normal para a gente hoje, um engasgo, um tiro, um acidente, né? A gente está vivendo os nossos, creio eu, os últimos tempos, os últimos dias, como se nós valêssemos menos do que aquilo que Deus acha que nós valemos. Nós damos menos valor à vida do que Deus dá à nossa vida, porque Ele pagou o preço pela nossa vida. E nós falamos de morte como se fosse algo natural. E quem me conhece sabe que eu não socorro nenhum esfolado dos meus filhos, nenhum dente, nem nada. Eu não tiro, nunca tirei. Eu sempre soube que eu não poderia ser da área da saúde. E eu disse, meu Deus, é tudo muito rápido. É uma fração de segundos. Eu abri a porta, chamei o elevador e ele não veio. Eu disse, Ana, abre a porta da escada para mim. Ela disse, mamãe, não tem luz a escada. Eu disse, mas nós vamos descer no escuro. E eu me lembrava de uma música que eu ouvi assim que eu me converti, que dizia que era debaixo das asas do Senhor que eu queria estar. E eu desci 6 andares, gritando por socorro, que a minha filha estava morrendo. E a Ana foi abrindo as portas e dizendo, só mais um. Nós não chegamos ainda, mamãe, nós estamos no 3º. Só mais um. E foram 6 andares que eu pude perceber quem eu era, quem é a minha vida, que Deus é esse que me amou tanto e que eu estava amando tão pouco, porque a minha vida estava na dependência dele. Quando eu cheguei no 1º andar, a minha vizinha abriu a porta. Quando eu olhei para Helena, todos os dedos do pé estavam pretos. A primeira coisa que me veio à cabeça, e até hoje eu me pergunto, como amar um Deus que permite que uma mãe perca um filho? Eu não era capaz. Eu não podia amar. Foi Ele que me deu. Por que Ele ia permitir que me tirasse? Ela é filha da promessa. Eu nem a queria tanto assim. Pelo menos era o que eu achava. Ela tinha impedido parte dos meus sonhos. Quantas vezes eu pensei em ficar e deixar que ele fosse sozinho. Quantas vezes eu fiz planos profissionais sem que ela estivesse inclusa nele. Mas o Senhor me deu. O Senhor me deu para me dizer que a minha família é prioridade. O Senhor me deu para dizer que quem está no controle da minha vida é Ele. Que Ele dá e que Ele tira quando Ele quiser. Porque os nossos filhos são dEle. Não são nossos. E eu saí, eu moro a uns 10, né? Quarteirões mais ou menos de um hospital pediátrico. Olha que privilégio, um hospital pediátrico. 24 horas.
Eu estava com o vestido todo daqueles que a gente fica em casa, descalço. Os primeiros socorros tiraram ela pela janela, porque o carro travou, eu não sei. E quando tiraram ela pela janela, eu vi as mãos negras também. E eu caí no chão e disse: eu perdi a minha filha. Eu perdi aquilo que eu nem sabia que amava tanto. Então eu acho que eu perdi a minha vida também. Eu me ajoelhei e clamei ao Senhor: Senhor, não permita, em hipótese nenhuma, que o meu coração se afaste do teu. Não permita, Jesus, que eu vire as costas para o Senhor, se a tua vontade for diferente da minha. Porque eu quero te amar, custe o que custar. Doa o que doer. Eu preciso te amar. E quando ela entrou, ela estava com parada respiratória. Eu queria alguém que me dissesse que ia passar, que aquilo era um sonho. Eu não tinha nem telefone para ligar para ninguém. E eu não vi o que fizeram com ela lá dentro. Mas hoje eu sei que a mão do Senhor estava lá. Eu podia sentir o meu corpo físico cair ao chão, mas podia sentir as mãos do Senhor me levantar. Por várias vezes eu tive a sensação de que alguém se aproximava de mim e me levantava. Eu nem sei se levantou mesmo, mas eu sei que o Senhor estava lá. 30 e poucos minutos, 40, enfim, o Gustavo chegou e me disse: vai em casa e pega os documentos, vai calçar um chinelo, vai trocar de roupa. E eu fui. Quando eu cheguei, ele me ligou e disse: ela teve uma parada respiratória, vem logo. E eu fui. Fui clamando pelo amor de Jesus, não o dele por mim, porque ele nem precisa me provar mais nada, mas o meu por ele. Que o meu amor não diminuísse, que a minha fé não se abalasse. E desde então, 1 ano, eu tenho lido Jeremias, que foi sim um profeta, mas foi um homem do seu tempo, um homem que ouviu a voz de Deus, um homem que estava sujeito a tantas coisas, a tantas incredulidades, a tantos inimigos maiores do que ele, né? O profeta Jeremias era hebreu, e nós sabemos que os hebreus eram um povo perseguido, um povo quantitativamente menor, né? E tantos inimigos, tantos maiores do que ele, os caldeus, os assírios, os egípcios. Mas Jeremias ouvia a voz de Deus. Quando eu leio o versículo 3, invoca-me e te responderei, eu penso na intimidade dele com Jesus, né? A minha com Jesus e a dele com Deus. Como era possível um Deus dizer que é para invocar, é para pedir? Então esse versículo para mim, ele cheira intimidade. É como se fosse o telefone do céu. É como se eu ouvisse, quando eu lesse, a voz do Senhor me pedindo para que eu clamasse. Porque Ele é um Deus vivo, é um Deus ressurreto. É um Deus que estava lá, eu senti Ele me levantar, né? Eu senti Ele dizer: não temas, eu estou contigo.
E por que eu iria temer? Esse versículo, para mim, Deus nos convida a orar. A orar. Porque oração é falar com Deus. E eu não estava falando com Deus. Eu estava murmurando, reclamando de Deus. Porque eu tinha deixado meu trabalho, porque eu tinha deixado os meus amigos, porque eu tinha deixado, porque eu tinha perdido, porque eu tinha perdido, porque eu tinha deixado. E eu só vi perdas, perdas e perdas. E a palavra me levava a dizer: ora, fala, porque Ele quer responder. Ele é um Deus que dialoga. Ele é um Deus que ouve, mas é um Deus que quer falar. É um Deus que clama para que nós, olha só, que Deus humilhado, que Deus humilde, que tão grande Ele é, mas que nos pede a falar com Ele. E eu comecei a olhar para a minha vida e dizer: peraí, há muito tempo eu não sou crente, há muito tempo eu não sirvo ao Senhor, porque eu não oro, porque eu não jejuo, eu não olho para o Senhor, eu olho para mim. Eu olho para aquilo que eu quis me tornar, não para aquilo que Deus permitiu que eu me tornasse. E vi só perda, só perda. Até que o Senhor me colocou no deserto e me disse: só existe 2 caminhos dentro de um deserto. Ou você cresce ou você morre. E eu disse: Senhor, eu não vou morrer aqui, eu vou crescer. Eu não permito me matar por amor ao Senhor, porque o teu amor por mim é infinito. A tua graça deveria me bastar. Mas eu não vou morrer nesse deserto, eu vou sair daqui. Eu fico pensando que quando alguém nos chama pelo nome, nós atendemos tão rapidamente. Eu sou, aparentemente não, mas eu sou curiosa. E quando as pessoas me dizem: eu queria te contar uma coisa, depois eu te conto uma coisa, eu fico tão curiosa para saber o que é. E a palavra de Deus diz: anunciarei grandes e ocultas coisas que não sabes. É o oculto de Deus. É aquilo que nós recebemos, que nós ganhamos de graça, mas que só recebe quem se prostra diante do Senhor, quem se coloca de joelho, quem jejua junto com o Senhor, para que doa a carne, como estava me doendo ver a minha filha ali naquela situação. E eu entendi que nada do que deveria ser feito eu estava fazendo. Porque Deus é um Deus que nos ouve e que nós podemos contar com a presença dEle em qualquer circunstância. Então Ele me permitia novamente recuperar o tempo que eu tinha perdido. 1 ano, 365 dias eu chorei. Todos os dias eu chorei. Alguns, Ele me viu chorar. Outros não. Foi nos pés do Senhor que eu chorei. Foi lá que eu disse ao Senhor que eu não era nada e que eu recebia o meu presente, que eu iria cuidar do meu presente, que eu iria honrar o meu presente, e que eu não merecia a misericórdia do Senhor naquele momento, mas ela é infinita, e que eu iria agarrá-la, porque eu queria minha filha de volta. Eu a queria mais do que a minha própria vida. Ela não podia ser
trocada de hospital. Não é um hospital que tem UTI, é uma clínica. E nós esperamos o SAMU, a UTI móvel, vir e levá-la para um hospital maior. Maceió é uma capital, mas só existem 2 aparelhos. Se eu estiver confundindo, você me corrija. 2 aparelhos que fazem o exame nela, porque até então ela estava engasgada com alguma coisa. Ela tinha 10 meses e ela lutava pela vida como eu nunca vi antes. E todo segundo que ela buscava pelo fôlego, era o fôlego do Senhor que me sustentava. Eu dizia: é esse o fôlego, Senhor. É esse o fôlego que eu não tenho mais. Mas eu quero de volta. Eu quero me reconhecer. Eu quero ouvir a sua voz. Jesus, eu quero sentar no seu colo. Eu quero sentir a sua presença, Pai. Há quanto tempo eu não sinto. Tu és o único colo que eu necessito e aquele único que eu quero. Tu és o único que dá e que toma, porque é seu. E os ouvidos do Senhor estavam atentos aos meus pedidos, porque Ele se interessa por tudo. O Senhor deseja estar envolvido com tudo, porque é um Deus de amor infinito, um Deus que se preocupa, um Deus que deseja a nossa presença. E eu me lembrei que eu só conheci o amor quando eu conheci Jesus. Tantos lugares, em tantas pessoas, eu busquei entender o que era o amor e só Ele me mostrou o que era. No Salmo 25 diz: Deus tem segredos, e os segredos de Deus são para os íntimos. O segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele fará saber a sua aliança. Era isso que eu precisava recuperar. Não é que Deus tinha feito tudo aquilo, Ele só tinha permitido para eu tomar uma decisão. Quem é que eu queria ser? Eu queria morrer ou eu queria crescer? E aí eu comecei a pontuar o que eu faria de diferente. Quando eu cheguei no hospital da Unimed lá, eu entendi que o Senhor só não ouvia a mim, o Senhor ouvia todos os seus filhos, todos aqueles que Ele ama. Quando a igreja se levanta, não há mal que permaneça de pé. Não há. Eu conheci o poder da intercessão. Pessoas que eu nunca tinha visto, pessoas que eu nem sabia que me conheciam, que sabiam da minha existência, me mandavam mensagem, me ligavam, que estavam orando pela minha filha. A igreja se levantou em oração e eu dizia: a igreja que eu nem queria ir, a igreja que nem era tão boa quanto a que eu vim, as pessoas que nem eram tão legais quanto as que eu deixei, todos oraram pela minha filha. E quando eu entrei no hospital, meu pastor me recebeu. Eu nem sabia que ele sabia da minha existência. E eu disse para ele: pastor, ore por mim. Eu quero amar Jesus, mas eu não sei como eu vou amar. A minha condição humana não vai permitir amar um Deus que leva a minha filha. E ele me disse: minha filha, a vontade do Senhor é sempre boa, perfeita e agradável. E aquilo foi como um sopro do Senhor nos meus ouvidos, me dizendo: eu cuido de tudo. Eu estou no controle das coisas. Não se preocupa que você não vai me amar. Eu já estou acostumado com isso. Mas o meu Espírito vai habitar em você. Nós chegamos por volta da meia-noite, nem sei, acho que até um pouco mais cedo.
Eu estou perdendo um pouco da riqueza dos detalhes. E foi chamado um médico cirurgião torácico. Porque se o objeto estivesse, ela teria que abrir, né, o tórax e retirar o objeto. E ele chegou e ela já estava na UTI. Eu queria que colocasse a foto, tem como? Foi essa hora, quando eu me lembrei que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, eu tirei essa foto. Porque eu disse, eu jamais vou conseguir devolver ao Senhor o que Ele vai fazer por mim. Mas eu vou começar contando o que Ele faz. E o médico olhou para ela e disse, olha, nós só temos 2 aparelhos e eu não tenho condição de fazer o exame agora. Mas amanhã, 8 horas da manhã, eu venho fazer. Mas eu estava vendo que ela tinha muita dificuldade de respirar. Eu conheço a minha filha. Ela saiu de mim. E ela não respirava, E eu nem me lembro do que ele falava com o Gustavo, mas eu clamava por ele. Eu dizia, Senhor, esse homem é um instrumento do Senhor. Não permita que ele vá embora. Eu nem sei se ele conhece o Senhor, mas fala no coração dele. Eu não posso fazer nada, eu não posso retirar o que está aí, mas o Senhor pode. E quando ele tinha decidido a fazer o exame às 8 horas da manhã, naquele mesmo instante, a saturação da Helena começou a cair. E ele voltou e disse, mas estava estável. Ele pegou na minha mão e disse, minha filha, eu tenho filho. Eu posso imaginar a sua aflição. Eu vou fazer esse exame agora. Eram 2 da manhã. E ele me sentou o Gustavo, passou os contras do exame, disse que era um exame invasivo, que ela tinha apenas 10 meses, que o pulmãozinho era muito pequeno e que o mínimo que ela receberia era uma pneumonia. E que ele já ia entrar com antibiótico para tratar. Eu até acho que nós assinamos alguma coisa, não me lembro, e que, assim, poderia ter danos neurológicos, porque ao fazer o exame poderia faltar oxigênio e ela ter algum dano. Eu dizia, Senhor, eu quero ela viva. De qualquer forma eu quero ela viva. Com dano, sem dano. Traz ela de volta, Jesus. E nós entramos para a sala. Nessa hora o SAMU ficou nos esperando do lado de fora. Nós ficamos numa antessala. Gustavo dormiu de exaustão. E eu orei ao Senhor. Senhor, eu quero falar, mas eu também quero ouvir. Eu sei que o Senhor quer que eu viva os seus sonhos para minha vida. E em nome de Jesus, a partir desse momento, eu não vivo mais os meus sonhos, mas os sonhos do Senhor na minha vida. Deus, eis-me aqui, Jesus, com tudo que eu sou e com nada do que eu tenho. Os meus filhos são seus, mas traz ela de volta, Pai, porque eu aprendi a lição. Eu aprendi a lição. E o Senhor falou comigo que tinha entendido que os meus olhos estavam abertos e que a partir daquele momento o que sobraria para mim era conhecer da sua maravilhosa graça. Eu nem vi o tempo passar, o médico saiu, nos trouxe o vídeo do exame. E por incrível que pareça, ele disse que não havia nenhum objeto dentro dela.
nada. Se um dia ela engoliu alguma coisa, eu nem sei o que é. Eu tenho as minhas especulações, milhões até, mas eu não sei o que ela engoliu até hoje. Tinha muito líquido, porque provavelmente ocasionou um vômito, e tinha muito líquido na traqueia e no pulmão, e esse líquido, ela aspirou esse vômito. Mas o objeto não tinha nenhum objeto. E eu entendi na palavra do Senhor, quando Deus diz a Jeremias: eu preciso falar contigo. Mas para isso você tem que deixar se diminuir. Você precisa, para ouvir a minha voz, diminuir o volume da voz do mundo em você. Enquanto nós estivermos fixados com um olhar em outro alvo, nós jamais vamos ouvir a voz de Deus. E é tão fácil, é tão tênue a linha que nos separa de ouvir a voz de Deus. É tão fácil nos perdermos do Senhor. Nós não nos perdemos de quase nada, mas do Senhor nós nos perdemos todos os dias. Quando nós pecamos, quando nós murmuramos, quando nós não freamos a nossa língua, quando nós não amamos. O meu ouvido é o primeiro, mais próximo da minha boca. Então eu conheço os meus pecados. Eu sei onde eu erro. Mas eu queria dizer isso para vocês. Enquanto nós não diminuirmos a voz do que está de fora, nós jamais vamos ouvir a voz do que está dentro de nós, daquele que habita em nós. Nós somos templo do Espírito Santo. Ele precisa que nós tenhamos foco, que nós façamos silêncio para ouvir o que Ele tem a nos falar. Como é que eu vou diminuir esse volume do mundo? Eu vou orar, vou jejuar, vou clamar, vou silenciar, vou confiar e vou esperar. Vou esperar. Isso é depender do Senhor. Esse depender nos faz discernir a voz do Senhor. Eu sempre entendo fisicamente o que é depender do Senhor. Eu morro de medo de avião. Eu morro de medo de quase tudo na vida, mas de avião eu morro muito assim de medo. E todas as vezes que o avião perde um pouquinho da altitude e que nós perdemos o chão, a gente se sente flutuando, a gravidade fala mais alto. Eu sei o que é depender do Senhor. É não ter plano A, não ter plano B, não ter ninguém para se agarrar. É não pensar em quem vai me ajudar, em que eu vou comprar, quem eu vou pagar. Mas é entender que o Senhor está no controle de todas as coisas. No princípio, Ele era o Verbo e o Verbo estava com Deus. Ele é o princípio de todas as coisas. E espero que seja o nosso fim, porque é com Ele que eu quero estar. Quando eu pude discernir a voz de Deus, eu entendi tudo. Eu disse: Senhor, eu sei por que o Senhor me trouxe aqui. Porque lá em Lacerda eu não tentei. Porque 10 meses antes, queridos, eu tinha ido para a UTI. Eu tinha ganho a Helena na terça, na sexta eu fui para casa, no domingo eu voltei com tromboembolia. Foram 5 dias na UTI. E 10 meses depois, tão pouco tempo, eu estava no mesmo lugar, na mesma UTI. E eu disse: Senhor, eu entendi. O Senhor guardou a minha vida por 2 vezes. Por 2 vezes o Senhor fechou a minha cova. E eu só murmurei. Eu entendi. Eu discerni a voz do Senhor no meu coração.
E aí, isso nos traz o descanso. Eu descansei. Eu ainda tenho muito medo de avião. Mas é tão bom quando ele pede altitude. E eu sei que é nas mãos do Senhor que eu estou. Nada. Eu não quero nada. Eu tenho os meus sonhos, os meus desejos. Principalmente a minha carne me lembrando todos os dias de quem eu sou. Mas eu tenho descansado no Senhor. Esse descanso me traz a certeza de que Deus é Deus. E nada vai mudar. Ele não está ao nosso serviço. Nós é quem estamos a serviço dele. E eu ainda continuo pensando: obrigada, Senhor, porque a tua vontade foi a mesma que a minha. Mas eu sei que se não fosse, ainda assim o Senhor continuaria sendo Deus. Porque tu és o Deus que me consome. A minha essência, as minhas entranhas estão nas suas. E eu não quero. E por muito tempo, e eu espero que por toda a minha vida, eu possa me lembrar desse deserto. Que é para todas as vezes em que eu me desviar do alvo, do olhar de Jesus, eu lembro do quanto é triste a solidão do deserto. Nada se compara. Nada. O Salmo 37 diz o seguinte: 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. No versículo 11 diz: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. No 24, se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. E ele me segurou. Eu não tinha visto ninguém. Quando eu cheguei em casa, depois de tudo passado, eu sonhei que eu tinha visto Jesus. E ele cantava uma música para mim e dizia: os sonhos de Deus são maiores que os seus, e ele vai fazer a sua vontade. E eu nunca mais desejei tanto algo do que estar na presença do Senhor. Eu não queria sair de lá. Eu amo a presença da minha família, mas eu amo muito mais a do Senhor. É com Ele que eu quero estar. É a sua face que eu quero contemplar. Eu queria agradecer as orações de todos que estiveram comigo, mesmo à distância. Dizer que eu não podia deixar de vir falar, porque poucas vezes na vida eu vi a manifestação do amor de Deus pela vida das pessoas. E eu ouço as pessoas falar tão mal daqui, da cidade, da estrutura, mas nenhum outro lugar no mundo eu amo tanto quanto aqui, porque foi aqui que o Senhor se revelou a mim. Foi aqui que eu conheci a palavra do Senhor. E eu sei que foi por isso que Ele me trouxe aqui. Passou, acabou. Embora eu tenha recebido propostas para voltar. Mas acabou. Eu sei que eu não vou voltar mais. Porque eu vivo os sonhos de Deus para mim.
clamem e busquem intimidade. Não essa intimidade de vir ao culto domingo, de ler a palavra que foi lida, mas de querer mais do que tudo na vida, porque é o melhor que Deus tem para nós.